Então, essa segunda parte do vídeo de regra da cadeia, nós temos aqui uma função trigonométrica na y igual ao cosseno de x ao quadrado menos 2x. A gente pode reescrever, tá? Não que isso seja extremamente necessário, mas a gente pode reescrever o y como sendo o cosseno de uma variável u, sendo que u é igual a x ao quadrado menos 2x. Tá? Então, o que acontece aqui? A regra da cadeia, né, que nos fornece a derivada do y em relação a x, tá? Justamente fazendo esse caminho, eu tenho um y que eu posso derivar em relação a u, e o u que eu posso derivar em relação a x, e eu quero a derivada do y em relação ao x. Basta fazer dy du multiplicado por du dx. Tá? Então, o que nós precisamos aqui para determinar essa derivada, esse y', né, que seria a derivada do y em relação ao x? Eu preciso da derivada do y em relação a u, derivada do y em relação a u, dy du. Vai ser igual ao quê? Derivada do cosseno é menos o seno de u. Nós estamos na variável u. Né? Então, já podemos colocar aqui, ó, dy du é menos seno de u, que multiplica a derivada do u em relação a x. Então, nós precisamos aqui derivar o u em relação à variável x. Tá? Vai ficar a derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de menos 2x é menos 2. E é o que nós colocamos aqui, 2x menos 2. Entre parênteses, temos uma subtração aí. Pronto, está derivado, mas não está com um resultado muito adequado, porque nós temos a variável u e variável x. Tá? O u pode ser substituído por essa expressão em x. O u é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2x. Então, você pode escrever aqui como menos o seno de u, então, seno de x ao quadrado menos 2x. Que multiplica 2x menos 2. Tá? Para evitar confusão, para não, sem querer, aí, sem perceber, não aplicar distributiva aqui nessas duas expressões, porque isso não é permitido. Nesse caso, que o x ao quadrado menos 2x faz parte do seno. Tá? Então, é conveniente aqui, né, a minha sugestão é que você escreva como sendo menos, pode manter o sinal, o 2x menos 2, se quiser aqui pode distribuir esse sinal, tá? Multiplicado pelo seno de x ao quadrado menos 2x. Tá? Então, por exemplo, quando você tem lá a regra do cosseno, né, a derivada do cosseno de uma função u, né, quando é só x, a derivada do cosseno de x é menos o seno de x, a regra que nós aplicamos aqui. Tá? Quando é de u, que é uma função de x, essa regra aqui ela pode ser já escrita diretamente como sendo menos, tá, seno de u, vou até colocar aqui entre parênteses para não fazer confusão, vezes quem? Vezes o'. Porque de uma maneira rápida aqui para você derivar, sem ter que fazer todo esse caminho aqui, toda essa passagem, né? Quando você tem o cosseno de uma variável u, de uma função u que depende de x, derive normalmente, derivada do cosseno de alguma coisa é menos o seno dessa alguma coisa. Tá aqui, ó, né? Pode ver que não mudou o termo x ao quadrado menos 2x. E aí você vai multiplicar pela derivada dessa alguma coisa, né, dessa expressão que está dentro do seno. Então, você pode derivar de maneira mais direta sem ter que introduzir essa variável u, ou aplicando diretamente esta fórmula. E vamos aqui a um exemplo aqui de ln, né, lembrando que a derivada do ln de x, quando é somente x, tá? A sua derivada é 1 sobre x. O que acontece, por exemplo, quando eu tenho a derivada de uma função u que depende de x? Tá? A sua derivada você vai ver que vai ficar 1 sobre u multiplicado por u'. É só introduzir aqui o u'. Tá? Bom, mas vamos por partes. Eu tenho aqui y, que é igual ao ln de u,
E temos u, que é igual a x ao quadrado menos 1. Tá? Então, a derivada do y em relação ao x vai ser igual à derivada do y em relação a u multiplicado pela derivada do u em relação ao x. Tá? Então, derivada do y em relação a u vem daqui. Né? O dy du é o que? Derivada do ln de u é 1 sobre u. Então, aqui fica 1 sobre u. Multiplicado pela derivada do u em relação ao x. Tá? Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de menos 1 é 0. Né? Derivada de constante é 0. Então, aqui nós colocamos 2x. Substituindo u por x ao quadrado menos 1, nós temos aqui, finalmente, a derivada. 1 sobre x ao quadrado menos 1 multiplicado por 2x, que você pode escrever como uma única fração, 2x sobre x ao quadrado menos 1. Daí, perceba que exatamente o que a gente tem aqui, né? A derivada, né, do ln, que é 1 sobre u, tá? Multiplicado pela derivada do u, derivada de x ao quadrado menos 1, que é 2x. É isso aí, até o próximo vídeo.